Vamos então avançar para as questões de 6 a 10 da OQRJ 2017 EM2. Para as questões 6 e 7 tem esse pequeno texto aqui. Em construções de concreto podem se formar estalactites com a mesma composição química das naturais. Esse processo se deve a dois fatores: a infiltração de água facilitada pela porosidade do concreto e a presença de óxido de cálcio residual do processo de fabricação do cimento. No concreto, as estalactites se formam em duas etapas correspondentes às seguintes reações. Nós temos aqui a primeira reação, óxido de cálcio com água produzindo a substância X, e a segunda, substância X com gás carbônico atmosférico, produzindo água e o composto que ele está chamando de estalactite. Bom, para isso aqui é necessário que nós conheçamos um pouco das reações das funções inorgânicas. Aqui em cima do card tem um link para uma playlist aqui na Universidade da Química, onde eu trabalho muitos conceitos envolvendo funções inorgânicas. Vamos então para a questão 6. Indique a massa da estalactite produzida na reação com gás carbônico atmosférico, supondo 2,46 litros desse gás a 1 atm e 27 graus Celsius. Primeiro, precisamos montar a reação, e essa reação obviamente tem que estar correta e balanceada. A primeira reação é do óxido de cálcio com água. A reação de óxido básico com água gera uma base, nesse caso, o hidróxido de cálcio. E o único produto é a base. Então, nós temos CaO mais H2O formando CaOH2. O CaOH2, que é a substância X, vai reagir então com o gás carbônico, que é um óxido básico. Temos aqui uma reação ácido-base. Vamos formar um sal e vamos formar água. O sal, nesse caso, é o CaCO3, o carbonato de cálcio, que é insolúvel em água, portanto, a chamada estalactite. Como que a gente consegue determinar a massa do carbonato de cálcio? Se nós olharmos aqui para a reação, nós temos uma estequiometria de 1 para 1 do gás carbônico com o carbonato de cálcio. Então, se eu conseguir determinar o número de mols do CO2, eu consigo determinar o número de mols do carbonato de cálcio. Como que eu consigo determinar o número de mols do CO2? Eu tenho aqui volume, pressão e temperatura. Significa que eu vou utilizar a equação dos gases ideais. Embora o CO2 não seja um gás ideal, não tem muito jeito, vamos assumir esse comportamento. Então, nós vamos escrever aqui PV igual a nRT. Para determinar o número de mols do gás carbônico, basta fazer PV dividido por RT. Nós já temos essas quantidades. A pressão é 1 atm, o volume é 2,46 litros, o R 0,082, só que a temperatura tem que estar em Kelvin. Basta pegar 27, somar com 273, nós temos aqui 300 Kelvin. Portanto, temos a expressão, temos os valores. Fazendo essa conta, nós temos 0,1 mol de CO2. Significa, portanto, que nós temos 0,1 mol de carbonato de cálcio formado. E agora, para transformar isso daqui em massa, é bem simples. Eu sei qual é a massa de 1 mol de carbonato de cálcio. Basta determinar sua massa molar. Somar ali 40 para o cálcio, 12 para o carbono, 16 vezes 3 para o oxigênio. Faço essa soma, eu tenho um total de 100 gramas para cada mol. Se eu quiser saber a massa de 0,1 mol, basta multiplicar então 0,1 por 100, vou ter um total de 10 gramas. Tem mol aqui, porém esse mol não faz sentido. São 10 gramas a massa da estalactite, a massa do carbonato de cálcio. Portanto, a alternativa correta, a alternativa C. Questão 7, pergunta qual o tipo de ligação química predominante e o nome dessa estalactite. Já falamos que é carbonato de cálcio. Então, vamos cancelar o carbamato de cálcio e o bicarbonato de cálcio. A alternativa correta, portanto, vai ficar entre a A e a B. Qual o tipo de ligação química envolvida? Nós temos o CaCO3. A ligação entre o Ca e o CO3 e o carbonato é uma ligação do tipo iônica, mas aqui nós não temos apenas ligações iônicas. Nós temos aqui o íon carbonato, onde o carbono e o oxigênio estão ligados através de ligações covalentes. Portanto, o tipo de ligação é iônica e covalente e o nome é carbonato de cálcio. Alternativa correta, alternativa A. Vamos para a questão número 8, uma questão que envolve estrutura orgânica. Essencialmente, a pergunta é: considere essas estruturas e determine qual dessas estruturas ou quais dessas estruturas apresentam todos os átomos de carbono sempre, com destaque para o sempre, no mesmo plano. Bom, o benzeno tem átomos de carbono do tipo sp2, é uma estrutura completamente plana.
Mas o mesmo não acontece com o ciclo hexano. O ciclo hexano, por ter átomos de carbono sp3, apresenta uma estrutura tridimensional. Deixa eu mostrar aqui um modelinho para vocês, para deixar isso aqui claro. Olha aqui, pessoal, aqui nós temos o ciclo hexano. Olhando por esse ângulo aqui, aparentemente ele é plano. Mas se nós rotacionarmos, vamos perceber que ele não é plano. Esse tipo de estrutura, para quem não conhece, nós chamamos de estrutura cadeira, onde nós temos esses 4 átomos no mesmo plano, um átomo para cima e outro átomo para baixo. Então o ciclo hexano não é plano. Vamos voltar lá para a prova. Se o ciclo hexano não é plano, nós já podemos cancelar a alternativa C, a alternativa D e a alternativa E. Vamos ficar, então, entre o benzeno e o ácido butanóico, que é esse daqui, e o benzeno e o ácido butenodioico, que é esse daqui. O que acontece? Tanto o ácido butanóico quanto o ácido butenodioico pode ter todos os átomos de carbono no mesmo plano. Porém, devido a esse termo aqui, sempre no mesmo plano, o único que pode ter o átomo de carbono, aliás, os átomos de carbono sempre no mesmo plano, é, na verdade, o ácido butenodioico. Porque aqui nós temos um átomo de carbono, ele está no mesmo plano desse daqui. Sendo que aqui nós temos uma ligação π. A ligação π é uma ligação rígida. Isso obriga com que esse átomo de carbono aqui esteja obrigatoriamente no mesmo plano desse. E esse daqui no mesmo plano desse. Aqui nós podemos dizer que esse está no mesmo plano desse, esse está no mesmo plano desse, mas como aqui nós temos uma ligação sigma, ela tem giro livre. Então nós podemos simplesmente rotacionar um pouco essa ligação e esse átomo de carbono, de repente, sai do mesmo plano desse átomo de carbono, ou do mesmo plano que esse átomo de carbono. Entenderam? Então, nós precisamos de 3 átomos para definir um plano. Aqui nós temos, portanto, um plano definido, mas se essa ligação rodar, esse átomo aqui sai do plano, e isso é completamente possível. É uma característica da ligação sigma. Então, as únicas estruturas que têm todos os átomos de carbono sempre no mesmo plano seriam o benzeno e o ácido butenodioico. A alternativa correta, portanto, a alternativa B. Vamos passar agora, então, para a questão 9, que, na minha opinião, é de longe a questão mais difícil dessa prova. A questão 9 e a questão 10. Temos aqui um texto que corresponde às questões 10 e 11, mas isso aqui é um erro, corresponde às questões 9 e 10. Vamos lá, essencialmente ele fala sobre o gás natural, e ele fala que a composição do gás natural é, em massa, 80% de metano, 20% de etano. Podemos considerar isso. Questão 9. Considerando uma amostra de gás natural em um cilindro de 7,5 metros cúbicos a 27 graus Celsius, submetido a uma pressão de 10 atm, a massa de hidrocarbonetos, portanto a massa de metano mais etano, em quilogramas é igual a... Vamos aos dados que nós temos. Volume, 7,5 metros cúbicos. Precisamos passar para litros. 1 metro cúbico é igual a 1.000 litros. Então basta multiplicar isso aqui por 1.000. Temos 7.500 litros. Temperatura, 27 graus Celsius. Somo com 273, 300 Kelvin. Pressão, 1 atm. A massa total vai ter 80% em massa de metano e 20% em massa de etano. O que mais nós temos? Equação dos gases ideais, onde esse N aqui é o N total, é o número de mols total, a soma do número de mols do metano com o etano. Como eu considero os dois como gases ideais, eu posso fazer essa soma sem problema nenhum. Então podemos reescrever aqui, colocando que o número total é igual ao número de mols de metano mais o número de mols de etano. Agora, a nossa equação dos gases ideais assume essa forma. Temos duas variáveis aqui, o número de mols de metano e o número de mols de etano. Eu não consigo resolver de maneira simples. Preciso de algumas equações auxiliares. Que equações seriam essas? A primeira, que o número de mols de uma substância é igual à massa dessa substância dividido pela massa molar. A massa molar eu tenho, uma vez que eu tenho a fórmula molecular. Eu sei que o metano é CH4 e eu sei, ou pelo menos tenho que saber, que o etano é o C2H6. Agora, eu troquei 6 por meia dúzia. Eu não tenho o número de mols das espécies individuais e não tenho a massa das espécies individuais. Mas eu sei que a massa do metano é 80% da massa total. Então, corresponde a 0,8 da massa total. E do etano, 0,2 da massa total. Vamos substituir isso agora na expressão dos gases ideais. O número de mols é igual à massa dividido pela massa molar. Está aqui para o metano e para o etano.
Só que nesse caso eu continuo com o problema de duas variáveis. O que eu vou fazer? Vou substituir a massa do metano por 0,8 da massa total e do etano por 0,2 da massa total. Agora eu tenho uma única variável. Já substituí aqui a massa molar do metano, a massa molar do etano, eu tenho os demais valores, a pressão 10 atm, volume 7.500, R 0,082, temperatura 300. Agora é só fazer a conta. Eu vou fazer então esses produtos e esses quocientes. Temos aqui 75.000, 0,8 dividido por 16, 0,05, 0,2 dividido por 30, 6,66 vezes 10 a menos 3, 0,082 vezes 300, 24,6. Nós podemos somar esses dois termos. Temos aqui aproximadamente 0,057 da massa total. Agora basta isolar a massa total. Primeiro, 0,057 da massa total é 7.500 dividido por 24,6. 75.000 dividido por 24,6 é 3049, 3.049. Pegamos agora esses 3.049 e dividimos por 0,057. Temos aqui uma massa de 53.487 gramas. Isso aqui é um valor aproximado. Se você pegar esse valor aqui e dividir por esse, pode ser que não dê esse, eu vim aproximando. Mas aqui na prática nós temos algo em torno de 53,5 kg aproximadamente. Olhando as alternativas, nós não temos 53,5, mas a que mais se aproxima é o 53. Então, a alternativa correta é a alternativa C. Percebo que a questão envolveu a montagem de um sistema e a resolução desse sistema utilizando equações auxiliares. Essa, como disse, para mim é de longe a questão mais difícil dessa prova, juntamente com a questão 10, porque apresenta um problema bem parecido. Ela nos diz que, sendo o calor de combustão do metano e do etano, respectivamente, igual a 802 e 1.560 kJ por mol, determine a energia liberada em megajoule na queima de 5 metros cúbicos de gás natural veicular a 127 graus Celsius e submetido à pressão de 1 atm. Na prática, o que acontece? Eu preciso saber o número de mols individual do metano e do etano. Eu já aprendi como se determina a massa total, a soma da massa do metano mais a massa do etano. Se eu tenho a contribuição de cada um, 80% de um, 20% do outro, eu consigo determinar a massa individual. E se eu consigo determinar a massa individual, eu determino o número de mols individual. A partir daí, eu sei quanto de calor é liberado por cada mol, consigo resolver a questão. Dá para fazer uma regra de 3 direta? Porque eu determinei, na questão de número 9, a massa total em um volume de 7,5 metros cúbicos. Eu posso pegar essa massa e fazer uma análise direta? Ou seja, se em 7,5 metros cúbicos eu tenho 53 kg aproximadamente, quanto que eu teria em 5 metros cúbicos? Não, eu não posso fazer isso porque agora as condições são diferentes. A pressão é diferente e a temperatura é diferente. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar essa expressão é válida, eu já substituí aqui o número de mols pela expressão massa dividido por massa molar, já fiz aqui a relação do 0,8 da massa total para o metano, 0,2 da massa total para o etano, dividi pela massa molar, já posso substituir os demais valores. Pressão atm, volume 5.000 litros, nós temos aqui a temperatura 400 Kelvin, faço essa conta, gero essa expressão, combino esses dois termos aqui, temos 0,057 da massa total, consigo determinar a massa total, nesse caso, 2.673,7 gramas. A partir daqui, então, começa a minha conta. Percebam, até aqui eu fiz a mesma coisa que a questão 9. Agora, nós precisamos determinar as massas individuais com base nos percentuais e depois o número de mols individuais. Vamos lá. A massa do metano é 80% dessa massa, dá 2.138,9 gramas. A massa do etano, 534,7. Basta pegar então essa massa e dividir pela massa molar. Nós temos o número de mols. Aqui 133,7 mols para o metano, 17,8 mols para o etano. Eu tenho o valor do ΔH de combustão. No caso do metano, são 802 kJ por mol. Basta multiplicar então o número de mols pelo calor liberado por mol.
Tenho essa determinada quantidade aqui em quilojoules. No caso do etano, são 1.560 kJ por mol. Pego o número de mols, multiplico pela quantidade, tenho essa quantidade de calor. O calor total liberado vai ser a soma simples. Como ele quer a questão em megajoule, nós já podemos passar o calor liberado pelo metano para megajoule. Basta simplesmente dividir isso aqui por 1.000. Temos 107,2 megajoule para o metano, 27,8 megajoule para o etano. Isso aqui vai nos dar 135 megajoules. Bom, com os valores utilizados, nós temos aqui 135 megajoule. Olhando a questão 10, nós temos 135,8 megajoule como alternativa D. É a alternativa que mais se aproxima. Então essa é a alternativa correta. Bom, pessoal, com isso então nós finalizamos esse vídeo. E, de novo, essas duas últimas questões, na minha opinião, são as mais difíceis de toda a prova. Não que sejam tão difíceis assim, mas comparado com as demais questões, envolve um pouco mais de conhecimento, um pouco mais de raciocínio voltado para esse tipo de questão, que é montar um sistema, utilizar equações auxiliares, fazer as substituições adequadas. Bom, no próximo vídeo vamos comentar as questões de 11 a 15.